O que para nós católicos basta é o seguinte: quem define quais são os livros sagrados é a Igreja. Por quê? Porque foi esta mesma Igreja quem definiu os 27 livros do Novo Testamento. A pergunta é, por que os protestantes aceitam a autoridade da Igreja que definiu os 27 livros do Novo Testamento, mas não aceita a autoridade da mesma Igreja que definiu os 46 do Antigo? Não tem lógica nenhuma. Ora, se você diz, eu não aceito a autoridade do magistério que definiu os 46 do Antigo Testamento, por que razão você aceita os 27? Baseado em quê? Em que argumentos? Em que autoridade? Em que pressuposto histórico? Porque nós sabemos historicamente, e existem inúmeros documentos que comprovam isso, que até o terceiro século não estava ainda claro quais eram os livros, nem do Novo, nem do Antigo Testamento. Haviam várias listas circulando. Você vê, por exemplo, as controvérsias que houve entre Marcião e a Igreja, entre os gnósticos e a Igreja. Os gnósticos queriam colocar mais livros, Marcião queria colocar menos livros. Foi somente no final do terceiro século que a coisa apaziguou. Então, a lista que nós temos hoje dos livros da Bíblia, os 46 do Antigo e os 27 do Novo, essa lista, ela já estava estabelecida e tranquila na época de Santo Agostinho. O primeiro concílio que nós temos, que fala com toda clareza desta lista dos 72 livros da Bíblia, é o Concílio de Hipona, feito por Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca essa lista, que é a lista que nós temos hoje. Infelizmente, os atos desse Concílio de Hipona não chegaram até nós. Mas quase contemporâneo a Santo Agostinho, nós temos o Decretum Damasi, ou seja, o decreto de São Dámaso. Você pode encontrar isso no Denzinger Schönmetzer, no número 179, né? Em que houve um sínodo em Roma e no final do século IV, então, o Papa Dámaso estabelece a lista exata que nós temos hoje. Se você quiser mais alguma documentação a esse respeito, você pode olhar o Catecismo da Igreja Católica, que é talvez um documento mais acessível para você. No número 120 do Catecismo, você tem a lista dos livros do Antigo e do Novo Testamento, que são para nós canônicos. Os 72 ou 73 livros da Bíblia, conforme você una ou não Jeremias e Lamentações. Pois bem, estes são os livros canônicos. Aqui no Catecismo, você encontra na nota número 119, né, a nota de rodapé, as fontes dessa lista. Ou seja, ele coloca esse decreto de Dámaso, que eu acabo de citar para vocês no Denzinger Schönmetzer, mas também o decreto do Concílio de Florença, dos Jacobitas, e do Concílio de Trento, na quarta sessão, a respeito dos livros sagrados. São esses os concílios que estabeleceram nos momentos de dúvida quais eram os livros das Sagradas Escrituras. E é por isso que a Igreja Católica crê na fé dos apóstolos e na fé transmitida na Igreja durante os séculos. Nós não somos a religião de um livro, somos a religião de uma pessoa, Jesus Cristo. Esta pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos contato com Ele, vivo e verdadeiro, na sua Igreja. A mesma Igreja que celebra os mesmos sacramentos, que tem a mesma fé, que crê nas mesmas Escrituras e que está debaixo do mesmo governo eclesiástico do Santo Padre e dos bispos em comunhão com Ele.